Senhor, meus amados irmãos, aqui é Ludmila Santos. Mais uma vez hoje eu vim trazer uma palavra para vocês. Esses dias eu parei um pouquinho de fazer, mas é igual aquele louvor de Stephanie. Deus não me deixou parar. Deus não me deixou parar. E hoje eu vim trazer para vocês Atos 27, falando sobre a viagem de Paulo. Eu sei que é um texto muito grande, mas aqui a gente vai falando e discutindo e explicando, né? Falando sobre essa viagem de Paulo. Então, aqui começa com Atos 27 primeiro, que gosto sempre de começar da primeira, né? Paulo é mandado para a Itália, o naufrágio do navio. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Isso aí é um amigo de Paulo, né, que está falando sobre isso, que também estava na viagem. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônia e Tessalônica. Paulo, no caso, ele estava preso ali, né? Ele estava sendo ali como se fossem escravos presos no navio. Mas ele estava preso e ele tinha um centurião Júlio que simpatizou com Paulo, deixou até ele ver os amigos em determinado lugar. Agora o 3. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Aí o 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Vamos lá. Nessa parte eu já quero aqui falar com vocês. Muitas vezes Paulo ali, ele era apóstolo, né? Seguia Jesus, Deus, só que Jesus não estava mais na terra naquela época, né? Nessa época. Mas Jesus estava com ele, né? E Paulo, ele seguia a Deus, como nós, assim, cristãos e tal. Só que Paulo, ele vigiava. Ele via que aquela situação ali já ia ser difícil para ele. Então ele falou, bora parar um pouquinho, vamos descansar, vamos ficar tranquilo. Mas os outros não. O centurião só, não, Paulo não sabe de nada. Paulo, ele tá aí preso. Eu vou confiar no centurião, dono do navio. Eu vou confiar no piloto e no dono do navio, porque ele sabe muito mais, né? Ele sabe como costear e tal. Eles sabem onde a gente vai, onde a gente vai passar o inverno. E Paulo não. Eles não ouviram Paulo, né? E muitas vezes na vida da gente, a gente não ouve Deus, a gente não ouve a palavra e seguimos o nosso instinto, na força do nosso braço, confiando em pessoas que dizem ser sábias, sendo que Deus é o sábio dos sábios. Então, vamos confiar em Deus. A chamada hoje nessa palavra é para você, é para mim, para confiarmos em Deus e descansarmos, porque quando vem uma tempestade, quando vem o inverno, que ali era um inverno, e Paulo disse, vamos parar um pouquinho, vamos esperar esse inverno passar, é isso que você tem que fazer. Mas não é aí eu vou parar de orar, vou parar de ler a Bíblia, não. É parar aqui, ó. Não parar pra morrer, gente. Parar um pouquinho, aquietar a alma, confiar em Deus, descansar em Deus. Você já batalhou demais.
é a sua rota de destino. A rota de destino de Paulo era para a Itália. Qual é a sua rota de destino? E Deus estava ali mandando: parem um pouquinho, descansem, confiem em mim. E é isso que Deus está falando para você e para mim hoje, para descansarmos nele, confiarmos nele. Porque o homem, a gente confia, mas o homem não pode fazer nada, mas Deus pode. Deus é o dono de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E Ele sabe por que o inverno está vindo. Então tá na hora de você continuar. Não é parar de viver, não. É você continuar a sua vida, mas parar, aquietar um pouco a alma. É você entender, descansar, entender que Deus está no controle de tudo. E se você serve a um Deus vivo, se você serve a Jesus, ao Espírito Santo de Deus, então você tem que confiar e descansar nele. E aí agora, essa Bíblia é assim, eu sempre fico perdendo ela, aqui achei de novo. Dizendo-lhes, aí vem 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram lhe parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto costando Creta, mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Olha, tá vendo? A tempestade levou aquele navio. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios cingir o navio e temendo darem à costa da Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Aí o 17. Foi isso que aconteceu. Eles não vigiaram e veio uma tempestade ainda maior do que aquelas que eles estavam vivendo ali. Mas confia e descansa, para não acontecer uma tempestade pior, uma coisa pior. Porque, e mesmo se acontecer, confie, Deus é com você. Mas eu não tô dizendo pra você não confiar e ir pra essa tempestade, não, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que mesmo se nós fizermos uma burrada, se cairmos, Deus está aí pra levantar a gente. Porque Deus é um Deus poderoso e maravilhoso. E nessa hora, eles, andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a maçã do navio. E não só essa tempestade porque eles desobedeceram, porque eles não confiaram em Deus, mas tem tempestade na nossa vida que precisamos aliviar o navio. Tem tempestade na nossa vida que nos faz entender que tem coisas que a gente faz de importante e não é. Aqui eles aliviaram o navio. Aquilo ali era importante para eles? Eram! Mas eles tiveram que deixar por causa da tempestade. Ou era a vida deles, ou era aquilo. Então é isso que Deus faz nas tempestades. Ele mostra coisas que a gente não precisa ter, que são cargas a mais, cargas pesadas, que a gente não precisa levar. O que a gente tem que levar é a nossa vida. E eles pegaram aquilo ali e jogaram no mar, não estavam nem aí. Vamos jogar isso aqui no mar, porque senão a gente não vai sobreviver, vai ficar pesado e tal. Eles jogaram no mar. Igual nós. Deus, ele coloca uma tempestade para podermos nos aliviarmos daquilo que não é necessário, daquilo que não é preciso na nossa vida. Ah, mas é que eles obedeceram, por isso que foi essa tempestade. Não! Sim, eles obedeceram, eles não confiaram em Deus, não confiaram naquilo que Paulo falou. Mas tem tempestades, acontecem lutas na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? E aí eles obedeceram, mas por que Deus permitiu essa tempestade, né? Tudo Deus tem um propósito. E nessa luta que você está vivendo, nisso que você está passando, Deus também tem um propósito. E aí aqui vem.
E não aparecendo 20, não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugindo-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eu acho esse versículo muito parecido com a gente. Porque quando a gente está no meio de uma luta e tempestade, a esperança foge, tudo fica escuro, não tem mais estrela no céu, não tem mais alegria, não tem mais sorriso no seu rosto. Mas eu te digo uma coisa, Deus vai fazer essa alegria voltar pro seu rosto. Porque eles não tinham mais esperança. Mas não perca a esperança de se salvar. Porque Deus é o teu salvador. Ele vai te tirar disso uma hora. Você não vai ficar nessa luta, nesse vale para sempre. Ah, mas já tem tanto tempo aqui. Eles ficaram tanto tempo naquela tempestade. E era um navio em meio ao mar. Eles podiam ter ficado 2, 3, 4, 5 dias na tempestade. Não. Eles ficaram muitos dias. E eles estavam desistindo. Mas Paulo, não. E Paulo ali invocou eles mesmos. Olha só. E havendo já que muito não comia, muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo, essa perdição. Mas agora vos admoesto